Bom dia, pessoal. Né? Essa gravação de mais uma aula do tópico T12, né, da disciplina Fitopatologia Geral, da Unifins, tá? Então, como sempre, nesse primeiro slide aqui, a gente tem as referências dos textos, né, que foram utilizados para a gente confeccionar esses slides de aula, da nossa aula presencial. E também a gente utiliza esses textos como matéria base, né? Texto base para elaboração de questões, etc, né? Então, esse primeiro slide é nosso roteiro aqui, vamos dizer assim, de estudo, né? Os tópicos que nós vamos ver aqui são do tópico 12, 13, 14, 15, 16, 17, ou seja, capítulos, né? Desse livro-texto que a gente está indicando aí, tá? Então, muito importante. Bom, eu costumo dizer que o ciclo das relações patógeno-hospedeiro é o fundamento central da fitopatologia. Por quê? Porque aqui a gente tem tudo que explica ou que justifica as medidas de controle, ou que embasa, melhor dizendo, as medidas de controle, né? Então, eu sempre também comparo quando com uma guerra, né? Se você quer vencer o inimigo, no caso o inimigo seria patógeno, a doença, você tem que conhecer como é que esse patógeno, essa doença acontece, como é que ela se propaga de uma planta para outra, como é que. Então, uma série de questões sobre a vida dessas entidades, desses patógenos, né? Que são os responsáveis, ou esses agentes infecciosos, que são responsáveis pela doença. Então, dentro dessa, reforçando mais uma vez, se você quer combater ou vencer o inimigo, você tem que estudar esse inimigo, você tem que saber exatamente como é que ele age para você, dessa forma, se posicionar, não? E adotar as medidas de controle. Então, nesse sentido, é por isso é que eu digo, então, que essa parte, né, é o fundamento central da fitopatologia. E a gente gosta de separar essas informações, né, numa espécie de caixinhas, né, que a gente está colocando aqui nesses slides. Cada caixinha dessa é uma etapa, é um processo importante, né, dentro dessa perspectiva de conhecimento que a gente quer ter do nosso inimigo, no caso, né, os patógenos, tá? Então, você está vendo aí a fase aqui de sobrevivência, disseminação, infecção, colonização, reprodução, são etapas, então, do ciclo de vida desses patógenos, ao mesmo tempo em que ele está, vamos dizer assim, ele está evoluindo, está se multiplicando, ele está causando, está parasitando a planta, está causando o que a gente chama de doença. Essas duas primeiras, sobrevivência e disseminação, acontecem fora da planta hospedeira, né? E os três últimos, infecção, colonização, reprodução, são processos que acontecem dentro da planta, né? E a gente pode, então, interpor medidas ou barreiras, né? Já aí a fase de sobrevivência e disseminação, e mesmo lá dentro da planta, né? Tem algumas estratégias, algumas ações que podem ser feitas visando minimizar, se não combater totalmente o patógeno, se não atingir, mas pelo menos minimizar o efeito aí do parasitismo, o efeito da doença, certo? Ah, então, a gente vai ver cada um desses itens, né? Sobrevivência, disseminação, infecção, né? E eventualmente a gente vai pontuando de que forma as diferentes medidas são colocadas. Aqui nesse quadro também você vê, né, um ciclo primário, que é um ciclo completo aí, né, de evolução, da parte de sobrevivência, na fase de sobrevivência, disseminação, infecção, colonização. E tem também um ciclo menor no centro, chamado ciclo secundário. Então, é muito simples. Na verdade, o primário vem de primeiro, né, o termo, e significa aquela primeira infecção logo após o período seco aqui para nós, ou seja, as primeiras chuvas. Acontece que para algumas doenças, parte desse ciclo aqui se repete várias vezes. Qual a parte, né? Essa parte aqui que está no ciclo mais central, né? Excluindo basicamente a questão aí da sobrevivência nos termos que a gente define aqui.
Então, a partir desse primeiro ciclo, né, começando aí pela sobrevivência, né, a partir de estruturas remanescentes do ciclo anterior de cultivo, a gente tem esse ciclo central aí, reprodução, disseminação, infecção, colonização, se repetindo várias vezes. São os patógenos que a gente chama policíclicos. Enquanto você tem um grupo menor aqui, de patógenos em que só ocorre o ciclo primário, esse primeiro ciclo aí, né? Ou seja, a partir da sobrevivência do inóculo ocorre a disseminação, infecção, colonização e reprodução. Então, por que que acontece só um ciclo? Porque normalmente são doenças de desenvolvimento longo, né? Essas fases ocupam um certo tempo, né? E normalmente quando ele completa esse primeiro ciclo, a planta já está na fase final, né? De reprodução, seja uma planta anual, né? Seja uma planta perene. No caso da planta perene, está na fase, no ciclo de colheita, né? Próximo do ciclo de colheita. Então, não dá tempo, né? Para que esse processo se repita várias vezes. Então, são doenças monocíclicas, portanto. E aqui a gente pode dividir também esse ciclo de vida em saprogênese e patogênese, né? Alguns patógenos, evidentemente, os patógenos parasitas obrigatórios ou biotróficos, não teria essa fase de saprogênese. O que que é saprogênese? É aquela fase em que os micro-organismos estão associados à matéria orgânica morta, essa palhada de vegetal, resíduo de colheita, né? Ou até mesmo em matéria orgânica em solução no solo, principalmente aí na rizosfera, tá? Alguns patógenos têm essa fase aí de saprogênese, só tem a fase de patogênese. A fase, ou seja, ou melhor dizendo, a fase associada a uma planta viva onde eles eh, infectam e se multiplicam. É claro que na ausência da planta viva, esses patógenos biotróficos, eles têm algumas estratégias para permanecer com o inóculo ativo no solo, com o inóculo com possibilidade de, na safra subsequente, reiniciar esse processo aí de infecção, esse ciclo de infecção na sua planta hospedeira. E outros, após a colheita, no caso de uma planta anual, esses patógenos vão continuar aí, podem continuar se multiplicando, se alimentando e se reproduzindo na matéria orgânica morta, né? E aqui nesse quadro a gente tem um quadro geral, vamos dizer assim, dos diferentes processos e subprocessos que a gente vai falar, né? Aqui nesse quadro a gente tem, esse slide eu sempre coloco como para vocês darem uma lida, né? Nesse é um quadrinho, né? Que tem, que mostra, né? Um patossistema selvagem, né? Ou seja, numa floresta, numa situação de floresta, numa situação de cerrado, onde você tem doença também, embora isso seja menos perceptível, né? Mas que doenças estão ocorrendo ali, embora com menos impacto, vamos dizer assim, tá? Então, é somente aí, esse slide está colocado para vocês darem, dar uma olhada, né? Dar uma lida, né? A gente não vai detalhar aqui, né? Somente um lembrete, né? Não é o nosso foco aqui. A gente está falando de doenças em patossistemas agrícolas, né? Bom, e essa primeira, então a primeira fase, né? Aquela fase inicial, né? Certamente a gente coincide aqui com o início, né? O início de cada ciclo de produção, né? É, normalmente aqui para nossa condição tropical, o início das chuvas que acontecem aí. Bom, a sobrevivência, evidentemente, se dá entre um ciclo produtivo e outro, tá? Uma fase, vamos dizer assim, difícil, um período difícil, em que os patógenos normalmente não estão associados à sua planta hospedeira, porque no caso de uma planta anual ela foi colhida, e no caso de uma planta perene, apesar dessa planta permanecer ali no ambiente, essa planta tá também, ela não está se multiplicando ou vegetativamente, não há uma evolução vegetativa dessa planta, o que limitaria, portanto, vamos dizer assim, a possibilidade de matéria orgânica para esse micro-organismo parasitar ou se aproveitar, né?
Então, embora não. E algumas plantas perenes, inclusive, caem todas as folhas. Não necessariamente em climas tropicais, mas em países temperados, então já há uma diminuição na disponibilidade de tecido foliar, portanto, de matéria orgânica, né? Passível de ser utilizado pelos micro-organismos parasitas, tá? Então, de qualquer maneira, é uma fase não só para culturas anuais, mas como cultura perene, uma fase em que os parasitas, os micro-organismos, teriam menor disponibilidade, né, de alimento que possibilite a sua multiplicação. Portanto, é que a gente observa que em todas as situações, ou seja, tanto para nos sistemas com plantas anuais ou nos patossistemas com plantas perenes, associado a plantas perenes, você tem uma diminuição no ritmo da atividade, da multiplicação dos micro-organismos parasitas, ó, tá certo? Né? Então, todos eles, portanto, têm estratégias para que possibilitem ele atravessar esse período, né? Que pode variar aí, mas no mínimo uns 4 meses, em que você tem menos disponibilidade de matéria orgânica. Eu estou falando menos, né? Claro que vai haver disponibilidade. A gente vai ver aí ao longo, né, dessa apresentação que mesmo na entre-safra, como a gente fala, né, você tem matéria orgânica sendo produzido, não só na cultura agrícola, mas em palhada residual, ou em plantas residuais, e não necessariamente culturas anuais. Tá? Bom, então vamos lá. Quais são as estratégias aqui, as diferentes estratégias, considerando os diferentes grupos de micro-organismos, ou seja, fungo, bactéria, vírus, nematóides, né? Considerando então esse conjunto, a gente tem separado aqui basicamente 4 estratégias, tá? A saber, são estruturas especializadas de resistência, é uma primeira estratégia. A segunda estratégia, atividade saprofítica. A terceira, plantas hospedeiras. E a quarta, vetores. É claro que se a gente focar numa espécie de determinado fungo ou bactéria, não é que ele tenha todas essas oportunidades, ou essas capacidades, ou essas habilidades, tá certo? Normalmente você vai ter aí duas, né? Alguns têm duas estratégias, por exemplo. Por exemplo, um parasita biotrófico, evidentemente, ele não teria essa possibilidade de multiplicação segundo essa estratégia e utilizando-se de atividade saprofítica, correto? Já que, por definição, por ser um patógeno que se multiplica somente em plantas vivas, na ausência da sua hospedeira, no caso de cultura anual, não teria essa possibilidade, tá? Mas aí eles teriam, né, provavelmente uma dessas hipóteses é que esses patógenos não se multiplicando na entre-safra, mas ele permaneceriam, né, o seu inóculo na forma de estrutura especializada de resistência, por exemplo, né? Por exemplo, teleosporos da ferrugem, né? Outros, vamos dizer assim, biotróficos, como os vírus, eles têm muitas alternativas de plantas hospedeiras, vamos dizer que seja um vírus de uma planta anual, né? Que você retira do campo, né? Ou retira toda a planta. Ele teria à disposição inúmeras hospedeiras, não só culturas econômicas, que certamente numa fazenda ou numa propriedade rural você teria, né, como dentro daquilo que a gente chama dos quintais, ou sempre a gente tem pé de manga, pé de citros, ou alguma cultura, né? Não só cultura econômica, vamos falar assim, como você tem também plantas nativas ou plantas adaptadas àquela região, que seriam plantas perenes, né? Em que esse organismo seria possível se multiplicar nessas outras plantas que não a sua, vamos dizer assim, cultura econômica principal, ou sua hospedeira econômica, né? No caso aqui, em foco, tá? Então, assim, a gente vai ver, então, ao longo, né, dessa apresentação, que você, certamente, um micro-organismo não poderia
depender de uma única estratégia, né? A espécie, né? Não estaria aqui entre nós, vamos dizer, ao longo de toda a idade da Terra, se não houvessem diferentes possibilidades, né, de sobrevivência numa situação difícil, né? Então, isso vale para todos os organismos vivos. Você depender de uma única estratégia ou jogar todos os ovos, né, numa única cesta, você corre o risco, né, de você ter mudanças ambientais desfavoráveis a esse organismo, portanto, colocando em risco, então, a sobrevivência da espécie, né? Então, já fica fácil, então, a gente perceber e a gente vai ver aqui na apresentação, que os diferentes grupos apresentam pelo menos mais de uma, né, estratégia de sobrevivência nesse período aqui, que a gente vai chamar de entre-safra, nesse período mais difícil, né? Em que as possibilidades ou a disponibilidade de alimento é mais restrito, né? Então, ele teria que, né, passar por esse período eh, de uma forma ou de outra, como a gente vai ver, né? Então, é necessário aqui a gente conceituar alguns termos, né, que a gente vai utilizar, o que é utilizado no momento, né? O que seria inóculo, o que seria fonte de inóculo, né? Bom, inóculo é a própria estrutura ou parte, né, do patógeno que é responsável pelo iniciar ou reiniciar a infecção a cada ciclo de produção da cultura hospedeira. Ou seja, é aquela estrutura que no início, né, de cada período, né, aqui para nós, no início do período de chuvas, né, em que você tem os diferentes cultivos econômicos sendo plantados, seria aquela estrutura que nesse início vai dar o pontapé inicial, vamos falar assim, né? A partir daquele local onde ele sobreviveu na entre-safra, essa estrutura vai iniciar a infecção, vai penetrar, tá? E se ele conseguir vencer as defesas da planta, vai colonizar, se reproduzir e iniciar o seu ciclo de parasitismo, né? Então, o inóculo é a próprio esporo aqui, no caso, que a gente chama, principalmente aqui pelos fungos, é o próprio esporo. Eu gosto de chamar também sempre de semente, né, para fazer uma analogia com as plantas. Semente é aquela parte da planta que a gente semeia para originar uma nova planta, certo? Então, eu acho que cai bem aqui, muito bem essa analogia. O esporo, né? Que é o inóculo, equivale a uma semente, né? Aí você tem outros organismos, como o nematóide, que nematóide ele coloca ovos, né? Como estrutura responsável pela multiplicação aí desse nematóide. Então, no caso do nematóide, seriam os ovos, no caso de bactérias, a própria célula bacteriana, né? Então, são exemplos aí de inóculo, né? Estrutura que vai dar início a infecção a cada ciclo, né, de cultivo da planta hospedeira. E o que que é a fonte de inóculo? A fonte de inóculo é aquele local aonde esse inóculo é produzido ou permanece ali na entre-safra, né? Antes que ocorra ali novos ciclos de infecção a cada início de chuva. O, e o que que é inóculo primário e inóculo secundário? O primário vem de primeiro, né? Então, é aquela parte do parasita, o ovo ou o esporo, que dá o início às primeiras infecções aqui para nós no início da chuva, né? Então, aquela primeira lesão, aquele primeiro sintoma de doença, que ele foi, eh, que ele foi originado, né, daquele inóculo que permaneceu ali na entre-safra, né? E o inóculo secundário? Bom, se você tem o primeiro, depois você, para algumas doenças, você pode ter dois ou três ou quatro ou mais ciclos, né? Como eu já tinha mencionado antes, algumas doenças são policíclicas. Então, a doença acontece, evolui a partir da superposição de três ou mais ou quatro ciclos que se repetem, né? Com exceção da fase ali de sobrevivência, né? Como a gente tinha falado também.
anteriormente. Então, o ciclo primário é esse primeiro ciclo, né, de material a partir de sobrevivência do inóculo na entre-safra, e o ciclo secundário, para algumas doenças, esse ciclo se repete, né? Fazendo com que haja uma evolução de sintomas, a evolução de lesões, no caso de doenças que causam lesões foliares ou lesões no caule, né? Então, no campo lá é aquela situação em que você vai, no início da chuva, aparecem as primeiras lesões e você vai nos períodos subsequentes, você observa que está aumentando o número de lesões, está aumentando a severidade, então, da doença. Então, essa severidade aumentada, né, se dá pela superposição de ciclo secundário, dois ou mais, ou a partir do ciclo primário, né, como eu falei, remanescente do inóculo que sobreviveu à entre-safra. E aqui a gente tem visualmente as diferentes estratégias, tá? Mostrando aqui com o cursor essas primeiras estruturas, né? São esporos aqui de fungos, de diferentes grupos de fungos, que eles permanecem na entre-safra, né? Quando a gente fala permanecem, não é exatamente o termo. Por exemplo, no final do ciclo de uma cultura anual, esses esporos acumulam e produzem, né? A partir desse ali do final do ciclo, produz uma quantidade muito grande dessas estruturas de inóculo, que vão, no caso aqui de estrutura de resistência ou de sobrevivência, eles não vão se multiplicar, eles vão permanecer passivos, mas eles podem ter a sua população, o seu número diminuído pela ação de diferentes organismos, que também, né, estão ali, vamos dizer assim, na batalha pela sobrevivência, se alimentando de esporo ou algum organismo aí que se alimenta desse tipo de estrutura, ou fungos também parasíticos que vão parasitar, inclusive, né, essas estruturas aqui de outros fungos, tá? Então são diferentes, para cada grupo você tem aqui, por exemplo, o Camidosporo difusário, né, essas células aqui, entremeadas aqui. Na hifa são células especiais, é, provavelmente com acúmulo de substância nutritiva, e que tem uma certa capacidade de resiliência, né, aos diferentes fatores que poderiam danificar ou que poderiam inviabilizar essa célula, né? Então são células especializadas, tem precisamente para que ela possa sobreviver, vamos dizer assim, a esse período, e depois, no início da safra, né, no início da chuva, reiniciar a infecção, penetrar numa planta e reiniciar todo o processo a cada ano, né? Aqui são outra estrutura chamada atividade saprofítica, outra estratégia, né? Evidentemente que para é comum aqui para fungos e bactérias, e evidentemente não é uma possibilidade para parasitas obrigatórios ou biotróficos, como os vírus, por exemplo, eles não vão ter atividade aqui saprofítica, tá? Ou seja, não vai existir a possibilidade de vírus, por exemplo, se alimentar ou utilizar matéria orgânica morta para continuar seu processo de multiplicação, tá? Então, quais são os parasitas obrigatórios? Você tem aí nematóides, e vírus. Vírus, né? Não tem como. A gente sabe que ele depende de uma célula viva funcional, ele tem que estar dentro da célula para replicar, né? O vírus é só uma informação. Agora, nematóide, a gente tem notícia aí, que alguns nematóides até conseguem alguma alimentação a partir de raízes mortas, mas não é significativo a ponto de manter uma alta população desses nematóides, esses nematóides biotróficos, de maneira significativa, né, para fornecer uma população viável na entre-safra, vamos dizer assim. Aí você tem plantas hospedeiras, né? Tem diferentes possibilidades desse parasita se associar e permanecer, né? Como a gente vai ver. E também em vetores, que é um caso também específico, né? De algumas situações em que o vetor pode ser uma fonte aí
de sobrevivência a cada período de entre-safra, né? Para algumas regiões, aqui a gente tem safra e safrinha, esse período de entre-safra é menor, né? Porque a gente planta a soja em outubro, depois a gente vem com o milho, colhe o milho aí em torno de julho, agosto. Então, se o parasita infectar tanto a soja quanto o milho, ele já teria um período aumentado aqui de parasitismo, uma fase de parasitismo aumentada, e teria novamente aí vamos dizer assim, de agosto, setembro, outubro, 3 ou 4 meses, né, em que você não teria esse patógeno a sua planta hospedeira, vamos dizer, um nematóide, ou um fungo, ou uma bactéria que infecte, que seja hospedeira, em que essa cultura seja hospedeira, né, soja e milho, então essa bactéria teria pouco tempo, ou menos tempo, teria mais um período maior na fase parasítica, né, do que na fase saprofítica, tá? E aí você tem, bom, vetores a gente já falou, então a gente vai especificar cada uma dessas estratégias. Aqui nesse slide, na verdade, é uma repetição do slide anterior, só com a imagem diferente das diferentes estratégias, né? Aqui é um detalhe aqui de algumas estruturas de resistência, tá? Aqui nesse slide você tem uma resposta aí à pergunta, quanto tempo, né? As diferentes estruturas são capazes de sobreviver, né, ou de permanecer viáveis para que possa reiniciar o ciclo de infecção na ausência da planta hospedeira. E aí a gente tem aqui a armilária, né, com 2 a 5 anos. Você tem verticillium, que ele pode formar escleródeos, que pode permanecer de 5 a 15 anos, vai depender da espécie do verticílio, né? E é por aí vai, tá? Então, esses números são uma base aí para você estabelecer estratégias de rotação, como está falando aqui nessa outra coluna aqui de período de rotação necessário, né? Por exemplo, para a armilária, em que você tem o rizomorfo como a estrutura apta a resistir, né? Ou a estrutura de resistência ou de sobrevivência, eles têm aí um período de 2 a 5 anos. E o período recomendado aqui de rotação 3 a 4 anos, tá? Então, essas duas colunas, né? Essa coluna aqui de sobrevivência e a coluna de rotação tem a ver uma coisa com a outra, né? Bom, e aqui a gente tem só essa imagem aqui de uma palhada de soja, né? Aqui aqui mais à direita você tem lesões, uma haste verde aqui de soja. E aqui bem embaixo, né? Só para contextualizar, você tem parece uns cabelos aqui. Então, o que que é isso aqui? São estruturas fúngicas que estão emergindo, né? A partir desse talozinho aqui da soja, dessa palhada da soja, né? Então, aqui são estruturas que estão internamente, mas eles estão projetando aqui, né? Isso aqui parece muito com piquinídeos, pode ser um piquinídeo de um fungo, né? São estruturas fúngicas responsáveis pela produção de esporo. Ou seja, esse fungo está se multiplicando aqui na palhada, está alimentando dessa matéria orgânica aqui morta, né? Você, após a colheita da soja, ele continuou se multiplicando mesmo após a morte aqui da planta, né? Então, na palhada. E aqui você tem uma imagem do que a gente chama de rizosfera, uma ponta da raiz e as diferentes possibilidades aqui de produção e exudação de matéria orgânica, que vão se concentrar aqui numa determinada faixa, numa determinada camada, em torno aqui de 2 a 5 milímetros. Então, é uma camada diferenciada do resto do solo, porque ela tem uma concentração maior de matéria orgânica. Então, se tem mais matéria orgânica, evidentemente vai suportar uma população de micro-organismos maior, né? Simples assim. Se tem mais comida, né? Você vai ter mais atividade, você ter mais organismos. A partir de que você distancia desses 2 a 4 milímetros aqui, vai diminuindo, vai raliando, né? A densidade de matéria orgânica, portanto, você tem uma densidade populacional menor de micro-organismos.
Então, por essa diferenciação, a ciência ouve por bem categorizar ou identificar, né? Classificar isso aqui como rizosfera, tá certo? Então, a matéria orgânica é produzida aqui a partir de exudatos, né? Da própria raiz, da pontinha da raiz, mas também pelo descamamento ou morte aqui de células epiteliais. Células epiteliais, a gente tem que lembrar que na raiz ela está crescendo, ela está sofrendo aqui a fricção com partículas de solo, com colóides de solo, com estruturas do solo. Então, provoca lise, né? Quebra de células que vai liberar matéria orgânica nessa região. Então, é uma região que está sofrendo um aporte contínuo aqui de matéria orgânica, o que possibilita que você tenha uma camada diferenciada que a gente possa identificar e classificar, como rizosfera, tá certo? Bom, então em termos de atividade saprofítica, de estratégia, a gente pode também separar isso aqui em duas possibilidades, né? Em que esse micro-organismo pode permanecer saprofiticamente. Ou nessa forma que a gente chama aqui de decomposição da matéria orgânica, ou na forma em que ele se utiliza diretamente de substâncias orgânicas já na solução do solo. Então, normalmente matéria orgânica, moléculas pequenas, glicose, que entram em solução na água, né? A partir, às vezes, da degradação de tecido vegetal, degradação essa por diferentes organismos, né? Ou a partir vamos dizer assim, matéria orgânica exudado pelo sistema radicular, naquela camadinha que a gente chama de rizosfera. Então, esse organismo, utilizando aqui nutrientes da solução do solo, ele não está fisicamente associado ou internamente associado, vamos dizer assim, ao tecido dessa, a esse tecido da planta hospedeira, né? Tá certo? Então, aqueles organismos que estão ali se multiplicando, vamos dizer assim, associado, internamente associado à matéria orgânica, é aquele slide que a gente verificou aqui, né? Alguns slides atrás. Esse aqui, né? Portanto, ele, como vocês estão, mostrei aqui, esses pelinhos aqui são estruturas do fungo. Então, ele está associado àquela matéria orgânica, ou àquela planta, melhor dizendo, onde ele originalmente infectou, onde ele invadiu, infectou, se multiplicou. Quando você colhe essa matéria orgânica, evidentemente você colhe a parte, no caso aqui da soja, né? Você colhe a vagem e no processo de colheita vai ficar aqui sobre o solo, aqui no caso, principalmente em plantio direto, essa palhada, né? Então, esse fungo, vamos dizer, ele colonizou toda a parte aérea da planta. Então, ele vai permanecer aqui, né? E ele vai continuar se multiplicando, né? Como está mostrando aqui essas estruturas aqui reprodutivas do fungo. Então, portanto, a gente identifica ou separa como diferente daqueles micro-organismos que estão aqui associados a essa matéria orgânica aqui da rizosfera, porque ele não está fisicamente, vamos dizer assim, dentro de determinado tecido da planta hospedeira original, tá certo? Ele já vai aproveitar diretamente a matéria orgânica a partir da decomposição desses tecidos, que ao fim e ao cabo vai produzir substâncias, moléculas orgânicas mais simples, que vai entrar em solução e depois pode ser aproveitado pelos diferentes organismos. Bom, então a gente tem aqui alguns exemplos em que, no caso aqui, esses fungos e bactérias, a estratégia se dá associado ali àquele tecido morto ali da planta original, da planta hospedeira original, né? Portanto, Rhizoctonia, que é um fungo, Ervínia é uma bactéria, o nome dessa bactéria aqui mudou. Fitium é um fungo, Rhizoctonia também é um fungo, Xanthomonas é um fungo. Então, essas bactérias e esses fungos infectaram a planta na fase de cultivo dessa planta. Quando você colheu uma parte dessa planta e deixou ali apalhada no solo, eles vão continuar, evidentemente, se multiplicando, né? Vinha, fítio, risoctônia. E a gente tem também
esse outro grupo aqui, né, de patógenos, como Pseudomonas, também aqui Xanthomonas, Agrobacterium, que eles podem também se alimentar, utilizar essa outra estratégia. Ou seja, e quer dizer, e claro que um determinado espécie pode utilizar as duas estratégias. Ele começa associado àquele tecido, aquele fragmento da sua hospedeira original. Quando esse fragmento se degrada, ele vai também aproveitar matéria orgânica que vai ter sempre sendo produzido no sistema. A gente tem que fazer uma associação com um aspecto dinâmico. A gente, num determinado patossistema, num determinado ecossistema, melhor dizendo, de uma floresta ou de uma situação de lavoura, sempre matéria orgânica vai estar sendo degradado a partir de moléculas como celulose, que constitui as paredes celulares dos vegetais, que são moléculas macromoléculas, vai sempre estar sendo quebrada e produzindo moléculas pequenas que podem entrar em solução, na solução do solo e penetrar através dessas estruturas aqui da bactéria, da parede celular de uma bactéria, da parede celular de um fungo, né? Que possibilita a passagem de moléculas menores, mas não de moléculas maiores. Então, fica fácil a gente entender essa dinâmica aí de decomposição associada ao tecido, vai estar sempre sendo produzido moléculas ao final do processo, moléculas pequenas que vai entrar em solução e através dessas moléculas pequenas é que ao fim e ao cabo vai entrar através das paredes e vai possibilitar então o crescimento desses fungos e bactérias. Bom, a terceira estratégia aqui é na própria planta hospedeira. E aqui a gente separa também. Bom, não é uma estratégia na casa de culturas anuais, não é uma possibilidade na casa de culturas anuais, mas você tem culturas perenes, diferentes culturas perenes. E a semente, a gente tem que lembrar que a semente a gente pode conceituar aqui como uma planta, né? É parte da planta, mas nesse contexto aqui é considerado aqui como planta, né? Então, dentro dessa estratégia, a gente tem três subtipos, né? Hospedeira doente, hospedeira sadia e na semente, ou três estratégias diferentes dentro dessa estratégia. E aqui a gente tem diferenças, né, entre os diferentes organismos que são habilitados e a gente vai exemplificar aqui agora. Então, esse primeiro subtipo aí, hospedeira doente. A gente tem um caso aqui, por exemplo, dos parasitas obrigatórios, ou alguns deles, né? Como a gente está colocando aqui, né? Quais são os parasitas obrigatórios em que eles têm uma hospedeira doente como estratégia de sobrevivência? A gente tem aqui as ferrugens, que é um parasita obrigatório, tem uma ferrugem do trigo, né? Você tem a ferrugem do café, que são fungos, você tem a bactéria do ractismo da soqueira, a gente tem o vírus do mosaico do pepino, que aqui é evidentemente Mas o pepino não é uma planta hospedeira, mas aqui na verdade é... o vírus, por eles ter uma gama muito ampla de hospedeira, não só entre plantas anuais, mas principalmente plantas econômicas, ou plantas econômicas ou ervas invasoras, que evidentemente passam na entre-safra, estariam lá como plantas vivas. Então, há uma ponte aí, acaba funcionando como ponte, né? Essa segunda planta hospedeira, né? Que pode ser uma hospedeira econômica ou uma planta, uma erva daninha permanente ali na lavoura. Quando falo permanente, não é no sentido absoluto, né? Mas pelo menos tem mais de um ciclo ou mais de um ano, né? Ou atravessa vários ciclos de produção aí, tá? Então, a gente tem aqui, voltando aqui à ferrugem do trigo, evidentemente, você tem o trigo como uma cultura anual, você tira o trigo e você tem esse berberis, que é uma planta que pode permanecer ali nesses campos de cultivo de trigo e funcionar como uma ponte, né?
Só que assim, como é uma planta, é uma erva daninha, ele é muito diferente, evidentemente que aquela é necessário que haja reprodução sexuada aqui nesse fungo para produzir esporos ou produzir um genoma, vamos dizer assim, ou uma genética capaz de infectar esse berberis, que é uma planta muito diferente aqui do trigo, né? Então, e aqui a reprodução sexuada exerce uma função importante para gerar variabilidade que possibilitem essa conexão aí, né? Através de produção de esporos que vão infectar aí o berberis, que é uma cultura que vai permanecer ali após a colheita do trigo, né? Então, isso é comum em países, isso ocorre, melhor dizendo, em países de clima temperado. Bom, e a ferrugem do café? A ferrugem do café, bom, a gente sabe que é uma planta perene, né? Ele permanece ali durante muitos anos até. Então, ele perpassa ou ultrapassa diferentes entre safras ou fases de sobrevivência do patógeno. Portanto, ele basta nessa fase aqui de sobrevivência ou na falta de chuva, ele deve apenas permanecer no sistema da planta, né? Bom, as ferrugem, elas infectam principalmente o limbo foliar. Embora você possa haver a queda, né, de algumas folhas na entre-safra, mas é, há uma permanência de folhas suficientes para que o fungo a ferrugem do café permaneça na própria planta hospedeira original, certo? É claro que essa permanência não significa que ele esteja em multiplicação ativa, né? Normalmente ele permanece ali na lesão, mas você dificilmente observa produção de novos esporos, né? Que indicaria que esse organismo estaria se multiplicando ativamente de uma maneira intensa, né? Aí, bom, você tem o caso aqui do cana, né, do raquitismo da soqueira, que é uma bactéria que infecta o sistema vascular, né? E aqui é interessante que no caso da cana, você colhe a parte inteira, a planta inteira, você só deixa um toquinho ali, né? A colheitadeira vem, corta ali, próximo rente ao solo, né, o mais rente possível, mas deixa uma parte. Então, o fato dessa bactéria ser sistêmica é importante aqui no caso. Por quê? O que que é sistêmico? Quando a gente fala que uma infecção é sistêmica, ele está ali da ponta da folha até ali a raiz, a pontinha da raiz. Então você colhe a maior parte da planta, mas aquela parte ou aquelas bactérias que estão ali na raiz ou próximo ali do solo, na região ali do coleto, mais ou menos, elas não vão ser colhidas, elas vão permanecer então, né? Então, aquele toquinho ali é a parte viva da planta que vai permanecer ali, portanto, na entre-safra, né? Depois que você colhe a cana. Então, no início, no ciclo seguinte de chuva, aquele toquinho ali vai começar a rebrotar, né? Que a gente chama. Portanto, aquela bactéria vai voltar a ter possibilidade de se multiplicar já dentro da planta. Então, é muito simples. Então, e, é claro, essa possibilidade existe pelo fato de que ela não está localizado ali como lesão na folha ou no caule, mas ele está dentro do sistema. É um patógeno vascular, né? E o sistema vascular, a gente sabe que ele permeia toda a planta, da ponta ali da folha até a ponta da raiz, certo? O vírus do mosaico do pepino, como ele tem uma ampla gama de hospedeira, como eu já mencionei, e é um patógeno biotrófico, portanto, a retirada, a colheita do pepino, né, a destruição do pepino, eliminaria a possibilidade de sobrevivência. Você tem aí, evidentemente, que no momento em que o pepino está vegetando, naturalmente alguns vetores, o pulgão, o inseto vetor, já antes de você colher o pepino, faz essa ponte, faz o transporte, já infecta algumas plantas econômicas que estejam ali nas imediações, tá? Não só plantas econômicas, que é comum. É claro que é importante a gente entender, pessoal, o link, as relações com situações práticas. Se você tem uma cultura de pepino, normalmente é uma cultura
em pequena escala. Você planta próximo ali à residência. Então, o sistema de plantio de pepino, né? É dessa forma. São pequenas áreas que você planta próxima à residência, ali no quintal da sua casa, das residências, nas fazendas ou em lotes urbanos. E normalmente vai ter um mix ali, né? É, você tem uma residência próxima diferentes mamoeiro, alguém planta mamão, planta. E também você tem muitas ervas daninhas que permanecem ali na entre-safra, depois que você colhe o pepino com a cultura de ciclo curto, uma cultura anual. Então você tira aquela hospedeira principal, ou econômica, melhor dizendo, mas estatisticamente você tem uma grande chance em que esse vírus tenha entre aquelas plantas ali do sistema produtivo ali de uma fazenda ou de uma área rural, existe uma grande possibilidade que tenha uma dessas culturas seja uma hospedeira, né? Do vírus do pepino, do mosaico do pepino, tá certo? Então, essa ampla gama de hospedeira faz com que exista uma grande chance de, durante, a multiplicação no pepino e antes que você colhe o pepino, também você haja, mediado aí por insetos, haja possibilidade de que uma daquelas plantas ali no sistema seja hospedeira do vírus do mosaico do pepino. Então, portanto, essas diferentes possibilidades, né, faz com que a gente tenha esse vírus aí permanecendo aí e sendo importante aí em algumas situações. Bom, vírus em citrus, o próprio citrus é uma planta perene também, da mesma forma que o café, né, durante, sei lá, 20, 30, 50 anos, e a planta vai estar lá na entre-safra, né? Então o vírus, evidentemente, vai permanecer. Aqui só mostrando a imagem da ferrugem do café, nessa fase aqui de sobrevivência, lesões mais avermelhadas. Bom, a gente então falou naquele caso A, e, continuando aqui com hospedeira doente, no item A, a gente falou de parasitas obrigatórios. O item B, né? Parasitas facultativos em plantas perenes. Seria a segunda alternativa para essa estratégia de hospedeiro doente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a antracnose e a bacteriose, né? Por exemplo, em mangueira, né? Então, na entre-safra, evidentemente, ele vai permanecer ali, tanto o fungo da antracnose como da bactéria, naquelas lesões ali, né? Que na folha ou no caule, que vão permanecer ali na entre-safra, tá? É evidente, só que bacteriose, por exemplo, ele tem uma estratégia, a bactéria, chamado ficar em hipobiose, que é um estágio especial onde o metabolismo é naturalmente desacelerado, né? Então, é uma estratégia interessante a gente pensar, até porque apesar de ele ter a possibilidade de estar dentro do tecido ali foliado mesófilo, você tem água e nutrientes. Só que como a bactéria um organismo unicelular bastante eficiente em termos de multiplicação, certamente, se não houvesse esse refreamento, vamos dizer, metabólico, e já que na entre-safra, embora você tenha disponível essa matéria orgânica, mas a planta não está emitindo novas brotações. Portanto, não tá havendo aumento na oferta de matéria orgânica, né? Então, dado a eficiência da bactéria, evidentemente, se ela não tivesse essa trava, vamos dizer assim, possivelmente ela exauriria ali rapidamente aquela matéria orgânica foliar, aumentaria ali a extensão da lesão e certamente vamos dizer assim, diminuiria essa possibilidade ou poderia em risco a sobrevivência da bactéria na entre-safra, vamos dizer assim, né? A antracnose, provavelmente também, a antracnose, para ele passar de uma planta para outra, precisaria de respingo de chuva. Então, se não está chovendo, ele ficaria mais limitado. E pode ser que exista, não sei, essa possibilidade também de refreamento aí, metabólico, né? Bom, então, a outra alternativa, quando a gente pensa ou possibilidade de sobrevivência em plantas, né? Em plantas vivas, a gente tem também a possibilidade de plantar
de sobreviver, de possibilitar a sobrevivência num hospedeiro sadio. Então, o que que é um hospedeiro sadio? Na verdade, a gente pode separar aqui hospedeiro doente, ou pode definir. Hospedeiro doente é aquele em que o organismo está dentro do patógeno se multiplicando numa certa intensidade, maior ou menor, mas estaria, né, numa, num nível, uma intensidade relevante, vamos dizer assim. E se ele tivesse multiplicando fora do tecido, né, no que a gente chama de filoplano ou na filosfera, esse mesmo patógeno, ele pode estar se multiplicando, mas em população baixa, competindo com outros micro-organismos da microflora. Aí a gente chama isso de hospedeira sadio, né? Embora o patógeno esteja ali presente, mas na superfície, né? Tá certo? É, diferente de ele estar. Então, o mesmo patógeno que ele pode estar lá dentro, se multiplicando ativamente, parasitando e tendo algum efeito, né? Ele pode estar do lado de fora, vamos dizer assim, né? Como a gente vai exemplificar aqui. Por exemplo, começando aqui com a gomose do abacaxi. A gente sabe que o fusário é um fungo, né? Fusário moniliforme. Ele causa a gomose do abacaxi. Então, e ele apresenta sintomas, ele infecta ali na fase reprodutiva do abacaxi, ele vai pelo estigma, penetra pelo estigma, e você tem ali diferentes frutinhos ali, e em que ele vai produzir o sintoma de gomose. Bom, você colhe o abacaxi, evidentemente, aqueles fungos que infectaram ali o estigma vão ser retirados da lavoura. Então, como é que eles poderiam sobreviver? É claro que, vamos dizer assim, uma parte da população, uma parte é, durante o ciclo vegetativo do abacaxi, uma parte penetra nos frutinhos, mas outra parte pode permanecer ali naquelas folhas do abacaxi. Como o abacaxi é uma planta que tem 2 ou 3 ciclos, né, econômicos, você tem, então você tem 2, 3 anos ou mais, né? Então, na entre-safra, você tem um período em que você retirou o abacaxi, mas ele, uma determinada população, vai permanecer ali naquele sistema, como epífita, né? Nas folhas que permanece ali no campo, né? É claro que ele é um componente, vai ser um componente da microflora, não só o fungo fusário, mas outros micro-organismos vão estar lá competindo. Então, evidentemente, ele está numa população mais baixa, né? Numa densidade populacional menor do que quando ele está parasitando, mas de qualquer maneira é uma quantidade ou uma população suficiente para possibilitar a invasão no ciclo seguinte de produção do abacaxi, tá? Aí você tem também bactérias como Pseudomonas, Xanthomona, Ervínia, que ele pode permanecer como epífita, e aqui não só na original, mas em diferentes plantas, né? Por exemplo, pode ser em plantas hospedeiras, né? Em que ele realmente está do lado de fora, vamos dizer assim, né? Aí você tem o carvão do trigo, aqui já é a semente, né? A terceira possibilidade quando a gente está falando em plantas hospedeiras. Então, a semente é uma possibilidade, tá? O carvão do trigo ele permanece como hifa dormente, né? Dentro do embrião, né? O que é bastante interessante. Nematóide ponta branca do arroz, ele pode permanecer ali na semente do arroz, né? A semente é aquela casquinha, né? Vírus e bactérias, diferentes vírus, né? Muitos vírus, na verdade, muitas bactérias podem permanecer na semente, sendo possibilitando então a transmissão de um plantio para outro, né? De um ciclo produtivo para outro. Aí você tem a estratégia quando através de insetos, né? De sobrevivência através de insetos. Ela é utilizada principalmente pelos vírus, tá? É, em que, é, bom, é um caso particular, né? Quer dizer, nem todo vírus se multiplicando em insetos, isso pode ocorrer. Qual a situação particular? É quando esse vírus
ele, ele interage, né, com esse inseto, ele se multiplica no inseto, né? É, é aquele caso aí em que o vírus tem relação que a gente chama persistente, né? Ele circula dentro do vírus, não só circula, mas como se multiplica. E principalmente ele pode passar para através do ovo, né, para gerações subsequentes. Porque quando a gente fala em inseto aqui, a gente tem que lembrar que não no indivíduo inseto, até porque o indivíduo ele não sobrevive durante esse período, a vida, vamos dizer assim, do inseto, não possibilita, do indivíduo, o inseto, melhor dizendo, não possibilita que ele, sei lá, 4 ou 8 meses, que ele vai estar lá se multiplicando e aquele inseto infectar no ciclo seguinte da cultura. Então, necessariamente, ele teria que ter, como é que como eu sempre brinco, né? Um inseto não vive 8 meses, mas se ele passar através do óvulo, né? Do óvulo da fêmea, para diferentes gerações, ele pode permanecer ali, aqui então, dentro da população do vírus, fazendo essa ponte aí entre diferentes gerações, tá? Então, por isso é que eu digo que é um caso específico. Esses, esses vírus que também a gente diz que infectam o vetor, se multiplicam e passa pelo óvulo, eles possibilitam, né? Habilitam. Então, a população do inseto serve como meio para a sobrevivência do vírus, tá certo? Então, só repetindo, não dá para pensar, né? É no indivíduo inseto, processo, tá? Mas a gente tem que considerar o conjunto, a população, e o que possibilita isso é o vírus se multiplicar no inseto vetor e também a passar através do óvulo para diferentes gerações. Então, isso pode acontecer não com o inseto, mas com nematóides. Então, nematóides também, a gente tem esses exemplos aí, alguns gêneros de nematóides e alguns grupos de vírus, existe essa possibilidade, tá? Como está mostrando aí no slide. E fungos também, existe essa possibilidade aí de transmissão, né? De sobrevivência, melhor dizendo. Bom, a parte aqui de disseminação. Bom, essas são as possibilidades aí de disseminação, né? O vento, né? A chuva, ainda diferentes elementos, o inseto, né? A, tratos culturais, como está mostrando a imagem, né? E aí você tem uma maior ou menor distância, né? Em que esses agentes podem efetuar a disseminação, né? Disseminação basicamente é transporte ou deslocamento de um ponto A para um ponto B, ou seja, deslocamento geográfico, mas a gente conceitua disseminação também como passagem através do tempo, por exemplo. O que que é passagem através do tempo? A gente diz que a gente chama de disseminação quando um fungo ou uma bactéria infecta a semente, e quando você planta essa semente na safra seguinte, então, ou seja, no tempo posterior, você haja, né, a continuidade do processo, né, a partir da geração anterior, do período do ciclo produtivo anterior. Então, aí não é passagem de um local A para um local B, mas de um tempo zero para um tempo um, né? Então, só para esclarecer, quando a gente usa o termo disseminação, a gente está falando, portanto, espalhamento geográfico dentro daquele ciclo de produção, daquele período, né? Pode ser numa cultura anual ou numa cultura perene, mas a gente está falando também de passagem através do tempo entre diferentes ciclos de produção daquela planta anual ou daquela planta perene, certo? Então, o termo conceitualiza ou abrange esses dois deslocamentos, ou transporte, vamos dizer assim, né? Deslocamento é mais utilizado para geográfico, né? Mudança de posição geográfica. Mas disseminação inclui também o tempo, né? Essa dimensão do tempo através da passagem através da semente, principalmente, né? Bom, e aqui só mostrando uma imagem, né? Em que esse processo, a gente, principalmente aí no caso de fungos, principalmente fungos, né? Fungo e bactéria, melhor dizendo, em que a gente separa ou identifica diferentes subprocessos, né?
que a gente chama de liberação, o transporte propriamente dito, né? Que é o conceito principal aí de disseminação, e a deposição. Então, são detalhes aqui só para a gente chamar a atenção em alguns aspectos, né? Tá, então, é, o esporo do fungo precisa ser liberado, por quê? Porque ele é produzido, apesar de o fungo emergir da parte interna, mas existem algumas forças que dificultam que forças físicas, que dificultam que esse esporo seja liberado. É claro que existem outros fenômenos, então, para isso, existem alguns fenômenos que propiciam essa liberação, vamos dizer assim, ou facilitam essa liberação, de maneira em que o, o, aquele esporo, né, consiga se movimentar de uma planta para outra, de uma planta doente para uma planta sadia, né? Bom, o que que é essa liberação? Então, a gente tem diferentes situações ou mecanismos, dependendo aqui do de que patógeno está se tratando. Primeiramente, você tem o que a gente chama de liberação ativa e a passiva. Ativa, obviamente, está implicando aqui gasto de energia, tá? Bom, então só para a gente tem a liberação, que pode ser ativa ou passiva, você tem a dispersão, que é a movimentação propriamente dita, e a deposição, que seria a chegada, né? O encontro, né, desse esporo com a superfície onde eventualmente ele vai penetrar, infectar e colonizar. A dispersão pode ser pelo ar, pela água, pelo homem ou insetos, a gente já tinha visto na imagem, e a deposição pode ser por sedimentação, impacto, turbulência e chuvas. Bom, então continuando aí a liberação ativa. É, por que que é ativa? Porque tem gasto metabólico, né? Ou seja, vai gastar ATP para produzir, para movimentar alguma ferramenta para que possibilite. Então, para fungo, por exemplo, né, não todo fungo, mas alguns fungos, como o do grupo aqui dos pomicetos, alguns fungos produzem um esporo especial chamado zoosporo. O que que é esse zoosporo? É um esporo que ele tem não pode ser uma célula, um esporo unicelular, que ele tem um flagelo. E esse flagelo, evidentemente, que tem uma função de propiciar movimentação. Como é que um flagelo pode movimentar? É claro que necessariamente a gente pode imaginar que é um meio líquido, né? Se a gente imaginar uma bolinha e um flagelo, se, não permitiria, vamos dizer assim, esse movimento flagelar se deslocasse através do ar, né? Só isso não é suficiente. Agora, se a gente pegar esse flagelo e movimentação numa água livre, vamos dizer, evidentemente dá para movimentar, né? Seria o equivalente, por exemplo, a um remo numa canoa que propicia a movimentação daquele remo, o deslocamento de água e o movimento. Aqui, então, por que que eu estou falando isso? Porque já indica que esse zoosporo, necessariamente, a movimentação dele depende de água livre ali. Então, já remete a uma situação prática que, para esses fungos, quanto maior o período de molhamento durante foliar noturno, né? Mais possibilidades aí de infecção, portanto, mais favorável. E que realmente é o que acontece, né? Então, o fungo, ele. Bom, tá, aqui na verdade eu não estou nem falando, eu estou falando aqui de dispersão, mas como é que ele é liberado? Esse zoosporo, antes ele é formado, vamos dizer, dentro de uma estrutura chamada esporângio, né? Cada esporângio pode formar internamente em torno de 8 zoosporos. Então vamos imaginar um ovo, né? Onde esse ovo aqui sejam produzidos 8 pintinhos, né? Para sair esse ovo, os pintinhos, no caso aqui do pintinho, né? Ele bica ali com o bico e quebra aquela casquinha. Então aqui é a mesma coisa. Então só para retornar aqui ao zoosporo, esses 8 zoosporos são formados já com o flagelo. Então dentro aí daquele esporângio, esse flagelo começa a se movimentar e vai quebrar aquela casca, né? é, do, zo- do, do, es-
do esporângio, onde ele foi produzido, então sendo liberado. Ora, se ele está movimentando com o flagelo, ele tem gasto de energia, né? Para isso, tem gasto de ATP para propiciar essa movimentação do flagelo. Aí você tem outros mecanismos também, que a gente chama de liberação ativa, né? Principalmente aqui, que possibilita a liberação no ar, né? Para se aproveitar o movimento de ar, o vento, né? O vento, como é que a gente chama? O vento caótico, né? Então, dependendo do fungo, você tem esses três tipos aí, a gente chamado mecanismo de ejeção, de turgidez e descarga, né? São estratégias ou mecanismos difíceis de entender fisiologicamente, mas aqui, por exemplo, aqui no caso da liberação dos ascosporos, é o chamado movimento de ejeção. Então, o esporo, ele está aqui dentro de uma asca, dentro do peritécio. Então, ou seja, ele está envolto aqui por uma espécie de saco, né? Então, como é que ele emerge, né? Você imaginar que esse saco está dentro de uma superfície, né? Vamos dizer, de um tecido foliar, ou caulinar, é claro que essa boca aqui dessa estrutura, desse peteco, tem que emergir, né? Mas mesmo emergindo, vamos imaginar que se o vento bater aqui e ele está aqui dentro, não acontece nada. Então, a, a liberação consiste em tirar, né? Liberar esse esporo aqui de dentro e jogar ele para uma determinada altura aqui, onde o vento, que a gente chama turbulento, possa alcançar e fazer essa dispersão num determinado espaço. Ora, os entendidos aí em físicas, ele acham que você tem uma camada de ar de movimentação lateral de algum pouquinho milímetro, que acaba funcionando como uma espécie de força de adesão, dificultando aqui, né, que esse esporo, né, embora ele tenha um impulso inicial, para ele ser disseminado ou disperso, ele precisa ultrapassar essa primeira camadinha, mas é alguns milímetros, né? Então ele tem que vazar, então ele tem que ter um impulso inicial suficiente para atravessar essa camada de ar que poderiam dificultar, né, o transporte. Isso realmente acontece, claro, né? Qual o impulso? É, o mecanismo se vale, né, de diferença de potencial osmótico, de um ponto aqui onde ele está internamente para uma parte, uma espécie de vacúolo, né, que tem aqui nas proximidades, aqui onde está o ascosporo. Bom, a diferença de potencial osmótico grande é quando esse recebe uma gota de chuva ou uma certa umidade, como ele já existe essa diferença de potencial grande, isso propicia um movimento rápido. Eu gosto de fazer uma diferente analogia, por exemplo, uma analogia bacana, vamos dizer. Se você pegar uma bola murcha, né, e pegar encher essa bola, né, com uma bombinha, se você fizer isso rapidamente, inflar aquela camadinha murcha com ar, ele praticamente dá um pinote, assim, dá um pulo, né? Então, ele, emerge a uma certa altura. Se vocês fizerem isso na prática, vocês vão ver isso. E aqui também, vamos dizer que ele está murchinho aqui, porque ele está seco, não tem pouca água aqui. Mas existe um potencial osmótico, uma diferença de potencial osmótico nessa parte interna onde o esporo está e a parte externa do meio ali onde ele está inserido. Então, quando ocorre uma chuva, ele rapidamente ele absorve o ar, e aí a imagem que eu gosto de fazer é como se fosse aquela bola murcha. A água entra rapidamente e impulsiona esse esporo alguns milímetros suficiente para ele receber o impacto aqui daquele vento turbulento, fazendo então esse processo então liberando aqui dessas forças contrárias, né? E possibilitando o efeito ali, o mecanismo do ar turbulento, que propiciaria o transporte ali para outras partes ali daquele sistema. Aí você tem um mecanismo bom, esse aqui é o mecanismo de ejeção, já falei aí. O mecanismo de turgidez celular, que é o caso aqui do fungo da ferrugem, né?
A gente vai ver na imagem aqui, por exemplo. Ah, tá. Bom, no caso aqui da coluna da ferrugem, a pontinha ali da estrutura que produz o esporo sofre uma torção. O que que é a torção? É como se fosse, vamos pegar quem mexe com lavar roupa, torcer assim uma roupa, né, para enxugar, é um movimento circular. Então, se a estrutura que está produzindo o esporo, ele sofre uma contorção, né, acaba liberando o esporo. Aí você tem esse terceiro mecanismo aqui, que está a imagem, só para mostrar, mas é difícil explicar isso aqui de maneira fisiológica, né? Mas como é o resultado da formação de essa aqui é uma gotinha d'água, né? Essa gotinha d'água acaba expulsando ou ejetando aqui, no caso aqui, são os basidiósporos, né? Desse fungo aqui, desse fungo, né? Que é fungo também da ferrugem. Bom, então são todos esses processos que eu falei, descarga de balestócitos, turgidez celular, eles são mecanismos ativos, né? Bom, com relação aos mecanismos passivos, então a gente tem o impacto, né? O respingo da gota de chuva e o vento, né? O que que a gente chama liberação passiva por impacto, né? Bom, o vento quando passa aqui, vamos que seja um pé de trigo, né? Tá parecendo um pé de trigo. Mesmo que o vento não bata diretamente aqui, vamos dizer que você tem aqui o carvão do trigo, tá? Você tem teliosporos aqui produzidos aqui no lugar da espigueta. O vento bate aqui lateralmente, vamos dizer, na parte mais baixa aqui, e ele vai fazer com que haja um impacto e uma torção, uma movimentação dessas espiguetas, liberando, né? Bom, o respingo de chuva, a gente vê aqui, vamos dizer que aqui seja uma célula do fungo da antracnose. Quando a gotinha de chuva bate aqui, ele tem uma força de gravidade daquele pingo que vai se fragmentar e vai capturar esses esporos. No caso aqui do acervo da antracnose, esse esporo fica, vamos dizer, o que que é um acervo? Parece uma taça, né? Que ele emerge um pouco aqui da superfície foliar, e mas esses esporos vão estar envoltos na mucilagem. Então precisa do impacto da gota para fragmentar essa mucilagem e cada gotinha dessas vai capturar inúmeros esporos e que com a força adicional do vento pode ser transportado, né, para as regiões maiores. Sem vento, na verdade, só pelo impacto da gota, no máximo aí em torno de 1 a 1,5 metro, né? A distância em que o processo se dá, ou seja, a remoção aqui do acervo e deslocamento mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, né? Sem a chuva. É claro que sem o vento, né? No caso do vento, pode levar a distâncias maiores. Aí você tem a liberação também aqui no caso dos fungos que a gente chama de pulverulentos, por exemplo, como o oídio, né? É, em que novamente os oídios são ectoparasitas. Então o esporo já é produzido na superfície. O vento bate já diretamente no esporo, né? No caso aqui, Deuteromiceto, os esporos produzidos também externamente a partir de conidioforos que emergem da superfície. Bom, a dispersão pode se dar a dispersão, é a fase aqui do deslocamento, vamos dizer, né? A gente terminou de falar na liberação, nos diferentes mecanismos de liberação. A dispersão, né? A gente separando didaticamente é aquele momento em que vai ocorrer. É claro que isso na prática isso acontece, vamos dizer, num movimento só, numa ação só, né? A gota de chuva cai, libera, já transporta e deposita no outro. Mas aqui a gente está separando didaticamente, né? Então, os movimentos de deslocação, os processos de dispersão se dão pelos agentes como ar, água, homem, insetos, né? No caso do ar, você pode.
pode-se dar a distância mais curta ou a distância maior, né? Eu já tinha mencionado antes o, o ar que propicia o deslocamento é aquele ar mais, como é que a gente chama? Virulento, não é virulento, eu chamo buliçoso, mas na verdade é o turbulento, melhor dizendo, né? É, Então, esse ar turbulento, ele captura, vamos dizer assim, ele movimenta aquele esporo que foi liberado a partir daqueles mecanismos de liberação que a gente já mencionou, né? Aquele esporo que foi lançado aí a cerca de 1 milímetro ou 1 centímetro, ele passa a ser alvo, vamos dizer assim, desse processo aí do ar turbulento, que pode levar a curta distância, né? Esse ar turbulento, então, ele leva normalmente a curta distância, tá? O que que é esse ar turbulento? É o que a gente chama de redemoinho, né? Na camada ali da atmosfera, é, relativamente mais baixa, né? Que pode levar aqui esporo dentro do campo, né? De uma planta para outra ou para lavouras vizinhas, né? Então, isso seria o conceito aí de curta distância. O que que é longa distância? Eu sempre falo atravessar o mar ou atravessar, sei lá, centenas de quilômetros, né? Não é centena de metros, centena de quilômetros, né? Tá? Bom, dispersão pelo ar a longa distância. É claro que esse ar turbulento, ele não teria possibilidade de, por exemplo, levar algum esporo, vamos dizer, lá do Rio Grande do Sul ao Amapá, né? Por quê? Porque vocês vão imaginar o que leva a grande distância. Tem que ser um movimento horizontal, né? Só que assim, você, a partir de vamos dizer que a região do Rio Grande do Sul, a nível do mar, próximo do mar, ele vai, se ele não subir, se ele for num movimento horizontal, ele vai encontrar inúmeros obstáculos. Elevação horizontal, um morro, alguma coisa assim, e vai bater naquele morro. Então ele precisa subir muito, né? Para, vamos dizer assim, possibilitar que ele não bata na qualquer estrutura do relevo, né? Um prédio, uma árvore maior, de alguns metros ou de centenas de metros, um morro. Então, ele já de cara, a gente pode imaginar que ele tem que subir, né? Sei lá, em torno de 1.000 metros, se eu não estou enganado, em que depois ele possa fazer um movimento horizontal, e aí sim, já sem nenhum tipo de barreira física, em que esse esporo bata, né? Ou impacte nesse esporo, tá? Isso realmente. Então, como é que eu posso provar, né, que existe isso? Primeiro, eu tenho que detectar. Então, a, quer dizer, não é, existe vários estudos aí, pessoal que trabalha com efeito de poluição atmosférica afetando diferentes regiões, né, tem toda uma metodologia de estudo. E também, evidentemente, que se você detectar esporo, né, a 1.000 metros, né, a gente já sabendo aí da meteorologia, dos estudos físicos, que a 1.000 metros existem correntes de ar horizontais, né, que podem, né, atravessar o oceano, né? Se eu achar, então, esporo nesse nível, esse esporo aí que possibilita, né, essa viagem ou esse transporte, tá certo? Então, você vê que já está numa camada acima do ar, que a gente chama de turbulento, né? Talvez aí abaixo de 100 metros, eu não sei precisar exatamente, mas vamos colocar que a 1.000 metros, então, né? Essa, existe essa corrente de ar horizontal, né? Então, é esse ar, então, que pode transportar. Então, foi provado, né? Foi comprovado cientificamente que, no caso, o trigo, né, semeado na primavera no Canadá, tá? Ele recebe inóculo, na verdade, né, de trigo que foi semeado, que vem do México, né, que é esse trigo do México semeado, então, no final do outono. Então, são evidências circunstanciais, claro, você fez análise de genoma, uma série de informações, né, possibilitou traçar esse quadro, né, e vamos dizer assim, corroborar essa hipótese aí de trabalho. Bom, a dispersão pela água, né?
também é um fator de deslocamento. Nesse caso aqui, a água a curta distância. Hoje em dia, até pelo preço, né, da energia, do custo de irrigação. Bom, por que que eu estou falando isso? Porque o transporte, deslocamento pela água, pressupõe que essa água se movimente ou arraste partícula, né? Você não tem em sistema de irrigação, por exemplo, canais fazendo isso porque é um gasto de água muito grande. Ou você tem predomínio de microaspersão ou gotejamento, que você não vai ver deslocamento nem da água e nem de arraste, do efeito de arraste de partícula de solo, né? Portanto, assim, a gente pode imaginar que nos sistemas agronômicos, né, plantios, a dispersão a longa distância pela água seria menos evidente, né? Eu falo a longa distância, curta distância eu já mencionei que a gota de chuva e associado ao vento, né, pode fazer esse deslocamento a alguns metros. Bom, como eu já tinha mencionado antes, por exemplo, a distância máxima aqui, eu já tinha falado, mas confirmando aqui, a distância máxima atingida por espinhos na ausência de vento é de 1,5 m, né, a partir da fonte de nó, tá? Na ausência de vento, né? Bom, aqui alguns exemplos de fungos disseminados passivamente pela água, né? Aí só para, né? Vamos passar isso aqui. Aqui mais exemplos aí. Bom, a dispersão pelo homem, né? A gente falou pelo ar, pela água e pelo homem. Bom, pelo homem, na verdade, pode se dar tanto a pequena quanto a grande distância. Não tem um padrão, né? Na verdade, o padrão é a possibilidade do homem viajar ou se deslocar de um ponto a outro, né? Hoje, na sociedade moderna, isso é cada vez mais fácil e mais barato, né? Você pegar um avião e atravessar e ir para o outro lado do mundo, né? Ah, então, você não tem um padrão de distância como você tem para a água, como a gente citou ali, para 1,5 m, sem vento ou alguma coisa a mais, dependendo do vento, dependendo da velocidade do vento, você não dá para você correlacionar com algum parâmetro, tá? Então, o homem pode fazer essa disseminação tanto a pequena quanto a longa distância, né? É, então, dispersão pelo. Mas no caso, quando o homem pode disseminar a curta distância ou a longa? A curta distância, é quando ele, na verdade, está fazendo trato cultural, né? Por exemplo, o vírus do mosaico do tomate, quando você. O que que é o trato cultural? Você faz desbrota e você passa o dedo ali na folha, já pode provocar ferimento, pode possibilitar a transmissão. No caso do raquitismo da soqueira, no momento da colheita, né, é o momento em que se dá essa transmissão. Aí, essa transmissão, no caso, temporal, né? Bom, e a longa distância, basicamente, é quando ele movimenta ou semente ou material de propagação, que são eu posso pegar uma semente, colocar no bolso até, vamos dizer assim, né? E pegar um avião e ir para outro lado do mundo. Mudinha também, de certa forma, eu embalo essa muda, né? Não tem muita dificuldade. Aqui você tem alguns exemplos de vírus transmitidos em material de propagação, né? Dispersão pelo inseto é uma possibilidade, né? É uma exceção, não é tão comum assim, tá? E a gente tem esses exemplos citados aqui, tá? Deixa eu ver quanto tempo aqui eu tenho. Acho que não sei se eu já. Tá. Deixa eu só, eu estou verificando aqui tempo, né? Deixa eu voltar aqui a meus slides. É, opa, voltar. Opa. Vamos encerrar aqui. Depois eu gravo outro para a gente continuar aqui, para não ficar muito longo.